voltamos com o Espaço Universitário. Vamos acompanhar a segunda parte do TCC dos alunos da Universidade Anhembi Morumbi. Eu, na verdade, nunca dei muita importância para o ouvido absoluto, porque eu sempre foquei em tocar bem piano. Então, na faculdade tinha uma coisa, ai, ela tem ouvido, ai, se aí não tem ouvido absoluto, nossa, o ouvido reconhece tudo. E eu não achava isso uma coisa extraordinária, porque para mim não ia me fazer tocar melhor. Cantores é muito importante se ele tem ouvido absoluto, porque ele tem que pegar o som, ele tem que imaginar o som antes de emitir. Um violinista, ele põe o dedo ali, ele sabe que está no lugar certo o dedo, ele toca, sai afinado. O pianista dá um acorde, blamba, sai o piano, né? Sai o som. Mas o cantor não, o cantor ele tem que imaginar a sonoridade antes de emitir. E, sobretudo em peças que têm muita dissonância, acordes muito complicados, etc., você tem que ter uma habilidade muito grande de imaginar o som que ele vai emitir, para ele poder entrar realmente naquela frequência certa onde a outra orquestra, os músicos da orquestra estão tocando. Quando eu tenho que tirar alguma música que não tem partitura, e eu tenho que tirar muito rápido, eu estou com pressa, eu coloco lá para ouvir, eu tiro rapidinho, não preciso de piano, eu estou ouvindo e vou tirando. Então isso é um benefício. Então escrevam arranjos grandes para orquestra sinfônica, jazz, big band, sem precisar do violão. Então ele escreve sem precisar testar, sem nada. Vai direto na nota, porque a nota que ele está ouvindo, ele sabe qual é o correspondente na pauta musical. E quando a pessoa não tem ouvido absoluto, ela precisa gerar um instrumento para testar aquilo que ela está querendo fazer, né? Então na composição ajuda muito. Eu acho que ele traz mais benefícios do que malefícios, se a pessoa aprender e souber como lidar com ele. Por exemplo, os meus alunos que têm ouvido absoluto têm uma dificuldade de ouvir acordes, de ouvir a beleza dos acordes, por exemplo, porque eles ouvem dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol, ele só fica ouvindo dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol. Ele não ouve o dó, mi, sol, ele não ouve o acorde, ele não ouve aquele acorde maior, bonito, aquele acorde menor, aquele acorde com sétima, diminuto com sétima maior, aquele acorde estranhíssimo, ele não ouve nada disso. Ele ouve tá, 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 a notinha. É muito ruim. Às vezes eu preferia não ter. Quando você vai trabalhar com questão de percepção mesmo, de musical, que é, no caso, a apreciação musical, você ir num concerto, você tinha uma orquestra tocando, às vezes você perde o foco do que você está fazendo, ou seja, que é o apreciar, porque você se detém sempre a essa questão das notas, porque você sempre está ouvindo nota, 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 e isso cansa às vezes. Uma vez, meu tio abria uma massa com um rolo de macarrão e fazia aquele barulho, né? E eu falei para ele achou engraçado que eu falei, esse rolo está em si bemol, né? Porque ele fazia um si bemol enquanto eu abria a massa. O meu sofrimento de ter ouvido absoluto é exatamente o problema de não conseguir controlar. Só se eu colocar um tampão e me isolar, né? Porque enquanto o ouvido está aberto, ele está à disposição de receber todo tipo de som, ruído. Então você está no metrô, às vezes é o único lugar assim, que não estou no meu contexto musical e aparecem algumas coisas que mexem com o ouvido, que fazem com ouvir notas e tal, e eu não tenho esse momento de desligar o ouvido. É muito engraçado, porque ele está ouvindo qualquer ruído na rua, passa um helicóptero, ele tá sintonizando, né? Como se estivesse ouvindo um instrumento tocar. Ele está sempre identificando notas, né? Um apito de navio, uma criança canta do outro lado, cai uma panela no chão, ele está sempre identificando. Mas isso não é uma coisa, ai, que chato, para mim é normal. Então, quem não tem acha que deve ser, nossa, ela escuta sempre, mas não, para mim é normal, então. Aos poucos eu estou aprendendo a lidar com isso, aprendendo a desligar o ouvido absoluto, eu falo, né? Desliga e liga no momento oportuno novamente. Eu encontrei uma índia que eu perguntei, qual o seu nome? Vena. Como? Vena. Falei, você está cantando mi, si, mi, mi. Falei, como é que você chama? Vena. Falei, mas por que você está falando Vena? Ela falou, porque eu sou da etnia ticuna do Amazonas, que fica entre Brasil, Colômbia e Peru, e a nossa língua está sendo estudada, porque são os únicos índios do Brasil e da América que têm a língua tonal. Meu sogro é boatacu, boatacu,
Minha cunhada, minha irmã é Juena, Juena. E eu sou Vena. Falei, ai, que paixão, que interessante. Uma índia que para chamar o seu nome, eu tenho que dizer Vena. Aí começou um grande amor e hoje nós somos casados, vai fazer 8 anos. O ouvido absoluto, mais do que propriamente saber que nota é ter a memória de que aquele som é fulano de tal. É uma espécie de memória muito forte, uma memória muito sensível para classificar a altura de som. É a memória mais a capacidade de associar uma resposta imediata. A maior tendência é que ele realmente seja de origem física, neurológica, né? E que, portanto, o indivíduo nasça com a capacidade de memorizar um som. Várias pesquisas usando eletroencefalografia, potenciais evocados, ressonância magnética, mostram que o cérebro do portador de ouvido absoluto é diferente do cérebro de um músico com ouvido relativo. Tanto na anatomia, na estrutura, como no funcionamento. Então, me parece que a gente tem alguns indícios, através desses estudos, de que existem diferenças no cérebro e não no ouvido. O ouvido é absolutamente normal, é igual ao ouvido de uma pessoa normal. O ouvido absoluto, ele é basicamente memória. É uma memória interiorizada. Tanto a memória, eu, que sou brasileira, eu aprendi Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu escuto Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando eu escuto as notas, eu escuto Dó, Ré, eu escuto a nota falando para mim. E os portadores de ouvido absoluto dizem isso também. Agora, uma pessoa americana, ela não vai ouvir Dó, ela vai ouvir Si, Di, I, que foi como ela aprendeu. Então o ouvido ele tem a parte de captação de ondas sonoras, elas são transformadas em impulsos elétricos na cóclea, né? E daí passam para o cérebro, onde então elas são interpretadas. Aí sim são interpretadas diante de um conhecimento prévio que você tenha. O que a literatura diz é que existe um período crítico, né, para aquisição do ouvido absoluto, que em geral vai até os 6, 7 anos de idade. Tem algumas pessoas que adquirem um pouco depois, 12, 13, depois disso já é meio ruim. É interessante, né, porque a gente tem a mesma coisa para a aquisição de uma segunda língua, por exemplo, né? As crianças que começam a estudar uma segunda língua até uma determinada idade falam sem sotaque, né? Então parece que acontece a mesma coisa com o ouvido absoluto. Então, trabalhos com crianças em que eles estavam com foco de desenvolver o ouvido absoluto nas crianças têm retorno. Os trabalhos funcionam. Os trabalhos voltados para adultos, não. Claro, existe essa teoria de que o ouvido absoluto se desenvolve na infância, portanto, ele não é inato. Se eu vou criar na infância, ensinando e desenvolvendo, claro, na infância, porque a criança aprende tudo mais rápido e entra em contato e está mais aberta e está mais despojada, eu vou trazer esse ouvido absoluto, vou desenvolver, então ele não é inato. Agora, nem todo mundo que começou antes dos 6 anos de idade tem ouvido absoluto. Então, é provável que exista alguma coisa que facilite a aquisição, e essa coisa talvez seja algum componente genético. Em relação ao ouvido absoluto e medicina, o problema é justamente esse, quer dizer, a medicina se interessa, sim, por doenças. Ouvido absoluto não é uma doença, dificilmente alguém vai no médico tratar de ouvido absoluto. Aquilo que eu li na medicina, que aponta o ouvido absoluto como inato, como uma característica do indivíduo, que ele nasce com isso, me apontam que a minha experiência quanto musicista me aponta que esta teoria está correta. Eu acho que eu nasci. Porque não teria por que eu ter desenvolvido, mesmo porque o interesse veio depois de eu ter aprendido a tocar Beethoven de ouvido, por causa do ouvido absoluto. Não acredito que eu nasci. Eu não acredito que a pessoa nasce com ouvido absoluto. Eu acho que é mais um trabalho de escuta, de percepção mesmo.
Percepção no sentido de ouvir, de apreciar a música em si. Mas a maior parte das pessoas não tem, a gente não sabe qual é a razão. O que é mais aceito hoje em dia, na realidade, é que o ouvido absoluto talvez seja uma mistura entre uma habilidade, aliás, uma predisposição genética e a exposição precoce a um treinamento musical. Nós já fizemos vários estudos sobre isso. A gente tem a impressão que a pessoa, quando desde criança começa a estudar o instrumento e canta junto, muitos cantam junto, né? Ela cria uma série de mecanismos na emissão do som que ela é capaz de reproduzir e chegar ao som que ela quer identificar, né? Então ela faz uma posição de garganta para pegar aquela nota e ela lembra do som em função daquela posição do organismo e do diafragma, né? Como eu comecei com 11 anos, né? Então, desde esse início, a minha professora incentivava eu a cantar as músicas. Também isso facilitou muito, porque você associa o timbre do instrumento, as notas do instrumento, com aquilo que você canta, né? Então isso vai ajudando você a gravar as notas, a ter uma memória musical, na verdade. A primeira coisa que perguntam, quando eu falo, eu sou pianista, eu falo, nossa, então você tem ouvido absoluto? E eu falo, tenho, mas honestamente não é nada genial, eu não acho que é algo que realmente faça diferença. As pessoas têm uma tendência a ficar te testando a todo momento, né? Então, já vi muitas vezes acontece, você tem ouvido absoluto, que nota é essa? Né? E fala, sabe, às vezes nem tem a altura que a pessoa faz e você tem que descobrir que nota que é. Ou se não, abriu o pacote de salgadinho aqui, que barulho que foi esse? Que nota que foi essa? Que, sabe, coisas desse tipo. Sempre rola aquela coisa assim, você não precisa de tal coisa, você tem ouvido absoluto, ou não sei o quê. É uma espécie de rejeição, sem ser propriamente uma rejeição, né? Aquela coisa assim, eles não te banalizam, mas ao mesmo tempo eles te menosprezam, porque eles acham que você é uma coisa meio que sobre-humana. Os músicos que também têm ouvido absoluto, eles me entendem. Assim, a gente compartilha ideia e tal. Dependendo do dia, a gente pode cometer erros também. Nós não somos seres humanos, erramos de vez em quando também. Só que muitas pessoas falam, você errou, então você não tem ouvido absoluto, sabe? Acontece direto isso também. É engraçado. Eu não sei o que é não ter ouvido absoluto. E não é uma coisa que me incomoda, nunca me incomodou. Mas eu não entendo quem não tem ouvido absoluto, quem não ouve o nome de nota. Eu não consigo conceber isso, entendeu? Não aceito, não consigo imaginar. Eu achava que todo mundo que aprendia música passava a escutar as notas com seus nomes e ponto. Então não tinha ideia de que aquilo lá não era uma coisa comum. Eu sou feliz com o ouvido absoluto. Eu gosto de ter ouvido absoluto. Meu cérebro consegue separar os sons em boxes. São caixas, né? São cada um na sua, tudo muito bem organizado. E isso é a minha vida. Tudo muito bem organizado, sei separar bem as coisas. Eu vejo tudo com muita objetividade e muita clareza. Eu sou o que eu escuto.
São muito interessantes e até curiosos esses casos de ouvido absoluto, não é mesmo? E você, gostou do nosso programa? Quer participar? Então mande um e-mail com o link do seu trabalho para espacouniversitario@câmara.sp.gov.br. Ficamos por aqui. Tchau, tchau!